o limite inferior, certo? Limite superior, o número de grupos, ou seja, 38 amostras, né? Amostras unitárias. Aqui a minha média, certo? Onde o gráfico está centrado, a média do processo, que eu posso especificar também, certo? Isso aqui é tudo, eu posso especificar na minha ferramenta de Jules padrão, aonde aqui ele aceita várias opções, certo? Vamos aplicar apenas, vamos agora fazer esse gráfico aqui para os dados não transformar, só para a gente ver como é que ficaria, certo? Vou chamar aqui de gráfico 2. Vamos rodar. Aqui vai obter, certo? Certo. Se a gente não obedecer, mesmo que os dados não estão autorrelacionados, entretanto, se a gente aplicar, se não tem uma distribuição normal, a gente chegaria a uma conclusão errônea. Teríamos aqui 2 pontos acima do limite de controle e aqui uma caracterização de uma tendência, certo? Isso aqui vai ser mostrado aqui embaixo no nosso gráfico, certo? E tem outros pacotes no R também, que também trabalham com essa questão de controle de qualidade, sobre ter essas aqui keychats, né, onde é simples também, esse é o tipo de carta, certo, de gráfico que você quer trabalhar, que o I ele identifica que é medidas individuais, entra aqui com o vetor de dados e QIC. Veja que aqui ele vai ter um espaço de tolerância maior. Mas por que isso? Mesmo pacote no R, né, pacote diferente, mas limites diferentes. Por quê? Porque lá, ao calcular, né, os limites de controle, nesse pacote específico, ele usa o desvio padrão. E como nós vimos, em certas circunstâncias, o desvio padrão ele pode estar superestimado. Então, por isso que é interessante, certo, nós utilizarmos aí por isso que é interessante nós utilizarmos, certo, as suposições, né, obedecê-las, certo? Então, a gente viu aqui esse gráfico, certo, que ele calcula aqui os limites através do desvio padrão, se tornou mais amplo. E agora a gente vai calcular um índice de capacidade. E o que seria isso? É a capacidade do processo continuar trabalhando dentro das especificações ainda postas. Então, da mesma biblioteca, QCC, certo? Aqui eu vou entrar com o processo de capacidade do processo, entrar com o nome do gráfico, certo? E aqui colocar as especificações, o limite inferior e o limite superior. Veja, como é calculado esse índice de capacidade? Esse índice de capacidade é a razão, certo, entre a variância tolerada e a variância natural. Ou seja, a subtração, né, o espaço entre 2,16 e 0,97 sobre 6 sigmas. Certo? Se der 1, quer dizer que é tolerável. O processo ele é capaz de produzir, aí continuar produzindo itens dentro dessas especificações. Se der abaixo de 1, é desejável melhorar esse processo. E se der acima de 1, ele é ótimo, né? Então, vamos girar aqui, vamos rodar, né? E aqui a gente vai obter. Veja, o que é que acontece? A gente tem aqui o nosso processo, certo? Ele está um pouco deslocado à direita. Aqui a gente vai ter aqui uma chancezinha de 0,14% dos dados. Apesar, por isso que é interessante a gente calcular também o índice de capacidade, porque o nosso processo ele não está fora de controle. Mas o índice de capacidade aqui nos diz que futuramente ele vai poder produzir itens, certo? Que vai ter uma chance de 0,14% de produzir itens fora de controle. Ou seja, isso trazendo agora para a demanda química do oxigênio, ou seja, há uma tendência de aumentar a demanda química do oxigênio. Isso que é que isso nos indica? Isso está dizendo que futuramente essa característica, né, essa quantidade de matéria orgânica nesse rio vai aumentar. Ou seja, a produção de lixo a cada dia dentro
se joga dentro desse rio vai aumentar. Então é interessante tomar atitudes públicas, certo? Para conter isso aí, para a água ainda continuar nos níveis aceitáveis, certo? A gente usou como referência Montgomery, certo? O livro dele que é a Introdução a Controle de Qualidade. A gente vai deixar disponível esses gráficozinhos aqui, certo? Aonde a gente usa o R aqui para produzir esse relatório dinâmico, certo? Eu agradeço desde já a oportunidade. Para vídeos futuros, né, a gente vai tentar trabalhar com gráficos de controle, certo? Aqui com situações autocorrelacionadas, só para a gente ver como é que a gente lidar com a situação dia a dia, né? Porque geralmente, como a gente trabalha na realidade, no dia a dia,